Boa tarde, paz do Senhor. Como estamos nessa terça-feira, 12 de abril? Mais um devocional. Hoje o devocional é Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, venha falar o nosso coração, venha nos dar o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor Jesus venha iluminar os olhos do nosso coração nessa tarde, para recebermos a palavra e alimentar o nosso espírito, em nome de Jesus. Os versículos 1 e 2, na versão King James, fala assim: o título do capítulo: Jesus vence o ataque satânico. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Em outra versão, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Essa mensagem para mim hoje foi um presente. Um presente, por quê? Eu vou falar agora mesmo. Lucas, o autor deste evangelho, inspirado por Deus, aqui no evangelho de Lucas e também em Atos, no livro de Atos, ele é inspirado por Deus para dar especial destaque à terceira pessoa da Trindade. Quem? O Espírito Santo de Deus. E no mover do coração do Senhor e dos seus discípulos para fazerem a vontade do Pai, conforme Lucas capítulo 1, versículo 35 e Lucas capítulo 41, versículo 7 e outros inúmeros versículos que eu não vou me delongar agora. Mas durante toda a sua vida na terra, Jesus suportou fortes e complexas tentações. Em algumas delas, a Bíblia nos revela os detalhes. Todavia, esse embate mereceu especial destaque, pois esse embate que nós estamos agora aqui discutindo, pois esteve em questão todo o futuro, nosso futuro, o futuro dos seres humanos. Os ataques do diabo foram contra o Messias, o ungido de Deus, seu filho, o cabeça da humanidade, conforme fala lá em Colossenses, que eu vou até anotar aqui, eu quero ler Colossenses capítulo 2, versículo 15. Jesus foi tentado de forma extremamente sutil, ardilosa e não menos poderosa, porque é assim que Satanás nos ataca. Ele é sutil, ardiloso, inteligente. Contudo, ele venceu por nós, ele venceu por você e ele venceu por mim. Em contraste com Adão em hebraico, homem, lá em Gênesis, anota aí, Gênesis capítulo 2, versículo 20, enquanto Eva significa humanidade, que se tornou o cabeça da velha humanidade, lá no Velho Testamento, pois não conseguiu obedecer ao Criador, embora vivendo em condições ideais. Adão caiu, cometendo o primeiro pecado da humanidade, com consequências o quê? Mortais, o qual acompanhará o gene de cada indivíduo humano, de geração em geração, até o final dos tempos. O segundo Adão, Jesus, o novo homem, ele venceu o diabo em total fraqueza da carne. Adão havia inaugurado a humanidade com total autoridade e glória do mundo, lá em Gênesis 1, versículos 28 ao 30. Enquanto Jesus foi glorificado através do sofrimento, da humilhação e da morte. Onde eu vejo isso, Lude? Exemplos: Romanos 1:4, Filipenses 2, versículos 9 a 11. Então, o primeiro Adão, ele não aceitou, e eu tenho isso nas playlists aqui do nosso canal do YouTube, quando a gente estuda lá a realidade da nova criatura, a gente inicia com todos esses ensinamentos. O primeiro Adão, ele não aceitou cumprir a vontade de Deus.
e fez prevalecer os seus próprios desejos, rebelando-se contra a única restrição imposta a ele por Deus. O segundo Adão, filho de Deus, aceitou de livre vontade cumprir todos os desejos do Pai. Gálatas 4, Filipenses 2, versículos 6 e 8. Então, quando eu leio aqui Colossenses 2,15, eu tenho aqui um presente. É um presente para mim e para você. Fala assim: e cancelou a escrita de dívida, Jesus. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E o 15, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A obra foi concluída. Esse capítulo 2 de Colossenses, a luta para pregar o evangelho, cristãos livres do legalismo, do versículos 8 ao 15, a obra de Cristo foi concluída. Jesus venceu por mim e por você o diabo na cruz. Jesus vence o ataque satânico. É maravilhoso. A mensagem de hoje: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ontem eu fui deitar de madrugada orando, perguntando muitas coisas para o Senhor. Ele não deixa de me responder. Ele responde pelo devocional, pelos salmos, pelos provérbios, em Efésios e vários outros textos que ele vai me dando. E aqui também de novo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E contudo ele foi tentado. Ele foi tentado. Eu estou cheia do Espírito Santo. Eu estou sendo provada, tentada, perseguida. Você também está sendo? Muitas vezes a tentação assalta um homem, uma mulher, e mais forte ainda quando ele está mais perto de Deus. É isso que eu estou querendo falar. Quanto mais perto de Deus você está, mais tentado, mais provado, mais perseguido você será. Como alguém já disse, o inimigo alveja alto. Ele levou um apóstolo a dizer que nem conhecia a Cristo. Não foi isso que nós conhecemos nos evangelhos? Poucos homens experimentaram tantos conflitos com o diabo como Martinho Lutero. Por quê? Porque Martinho Lutero ia sacudir o próprio reino do inferno. E que conflitos experimentou Jean Bouin? Se um homem está cheio do Espírito de Deus, ele terá grandes conflitos com o tentador. Eu que o diga. Perseguições, provas. As pessoas vão tentar te difamar, te caluniar, te passar rasteira. Mas algo eu te digo. Um conselho eu te dou. Não desespere. Coloque os seus olhos no Senhor. É Ele que te justifique. É Ele que vai te justificar. É só Deus. Não tire os olhos dele. Todos os dias quando eu acordo eu falo: o Senhor está entre eu e as pessoas, entre eu e as circunstâncias. Tanto eu quanto o meu esposo falamos isso. Eu revisto a roupa da armadura. Eu olho assim para mim e para o meu esposo. Saio assim, revestido da armadura. Falo: Senhor, fortalece-me, eu e meu esposo, na força do Senhor, né? Lá no Efésios fala: Senhor, fortalece-nos o Senhor e na força do seu poder. E o escudo nosso é Deus. É Ele que fica entre nós e as pessoas, entre nós e as circunstâncias. Então, quando as pessoas chegam em nossos ouvidos: as pessoas estão falando isso, ou vocês estão sendo perseguidos, eu falo: eu não ligo, porque eu sei quem que me justifica, eu sei quem eu sou em Cristo. Isso, então, para mim não tem problema. Eu não tenho medo, porque a palavra fala: não temas, eu sou contigo. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu tenho fé nas promessas do Senhor. Então, Deus permite a tentação
porque ela nos faz o que as tempestades fazem aos carvalhos. Ela nos enraiza. E o que o fogo faz nas pinturas em porcelana? O que faz? Ele as fixa. Deus falou isso comigo hoje. Filha, eu estou te enraizando. Eu estou te fortalecendo, eu estou te amadurecendo. Então não temas, eu sou contigo. Nunca reconhecemos melhor o quanto estamos presos a Cristo e como Cristo nos tem presos a Ele, como quando o inimigo está usando toda a força, olha só, para nos atrair e afastar dele. É isso que o inimigo tem feito. O inimigo gasta uma força, investe um tempo para prejudicar. Por quê? Porque eu estou aliançada com Cristo, eu estou conectada, enraizada com Cristo. Nessa hora sentimos o puxar da mão de Cristo Jesus. E todos os dias eu oro, Pai, eu estou aliançada contigo e oro para que permanecendo em Cristo, nessa oração de Efésios, a armadura de Deus. Não devemos encarar as aflições fora do comum como sendo a punição de algum pecado fora do comum. Porque às vezes elas vêm para pôr à prova graças fora do comum. Deus tem muitos instrumentos cortantes e lixas ásperas para o polimento de suas joias. E aqueles que Ele particularmente ama, eita glória, e deseja tornar bem resplandecentes, neles muitas vezes aplica esses instrumentos. Palavras do arcebispo Langton. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo todo o texto, todas as citações com seus respectivos nomes. Eu dou aqui um testemunho, que eu devo mais fogo ao martelo e à lixa do que a qualquer outro instrumento da oficina do Senhor. E eu agradeço todo o polimento que o Senhor tem feito e operado em minha vida, porque é para o meu crescimento. Como diz o meu esposo, a disciplina do Senhor é para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento. A vara é a Bíblia. Glórias eu dou, graças eu dou ao Senhor por essa vara. E aqui eu falo mais. Às vezes me pergunto se eu teria, né? Se eu teria jamais aprendido qualquer coisa, né? Aqui um outro teólogo, um outro cristão, ele fala se ele teria aprendido coisas a não ser por meio da vara. Eu vou citar o nome dele lá na descrição do vídeo. E ele fala ainda assim: quando minha aula é no escuro, é que eu vejo mais. E aí eu lembrei da mensagem de Mateus de ontem, capítulo 10, versículo 27, quando Jesus cita os ensinamentos para nós discípulos, que ele fala assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Então, muitas vezes o Senhor nos coloca no quarto, nos chama no escuro para que nós venhamos depois sair à luz para falar. Então ele fala: quando minha aula é no escuro, é que eu vejo mais. Eu vou citar o nome também dessa pessoa, desse cristão, que é até bem conhecido, é um teólogo. Amém? Então aqui fica a nossa reflexão no dia de hoje, a nossa mensagem. Paz, Senhor Jesus. Um beijo fraterno. Até breve.